Sejam bem-vindos aos Direitos das Crianças em 30 Minutos. Eu sou Eduarda Castro, da Ajuda a Ajudar, a Associação para a Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas realizadas a personalidades relevantes da nossa sociedade que têm um papel determinante na defesa e promoção dos direitos das crianças. Tem como propósito a celebração dos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e 30 anos da ratificação da mesma por Portugal. Para além desta celebração, aproveitamos para sensibilizar e informar todos aqueles que nos assistem para os direitos das crianças. Hoje, para esta entrevista, contamos com a doutora Isabel Aguiar Branco, que eu passo a apresentar. Boa tarde, doutora Isabel. A doutora Isabel nasceu em Lisboa, vive em Braga desde os seus 5 anos de idade, sendo orgulhosamente bracarense e minhota. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito da Comunicação pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, exerce advocacia desde 1996, desde o início da sua atividade profissional como advogada, atua nas mais variadas e diversas áreas do direito privado, como especial incidência no direito da família e das sucessões, direito do trabalho, direito de personalidade, direito de autor e direitos reais. Desde 2008, passou a exercer predominantemente a sua atividade profissional nas áreas do direito da família e direito das sucessões, direito das mulheres e direito das crianças. No seu exercício da advocacia também se dedica ao patrocínio pro bono das causas relacionadas com mulheres e crianças envolvidas em contexto de violência doméstica, violência sexual e situações de abuso e maus tratos. É ativista dos direitos humanos. Como advogada e cidadã, integra várias ações de apoio à vítima e participa ativamente em diversas iniciativas e projetos na prevenção da violência doméstica e sexual, promoção da igualdade de género e direito das minorias. E este ano, e gostaria de dar destaque por ser bastante relevante, este ano assumiu a intervenção especial na redação da petição pública para a aprovação do Estatuto de Vítima a crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Esta petição pública foi subscrita por mais de 49.300 cidadãos e cidadãs e liderada por personalidades como Francisca de Magalhães Barros, Manuela Yanes, Dulce Rocha, entre outros. Petição esta que, nas palavras da doutora Manuela Yanes, presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, nos diz que esta petição é um grito de amor e uma chamada de atenção em nome das crianças. Muito boa tarde, doutora Isabel. É um gosto. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu gostava de agradecer também a sua partilha, a partir de agora, que vai ser fundamental para quem nos assiste, para todos nós, em especial para mim, que também sou uma grande admiradora sua e amiga. Portanto, o meu obrigada. Obrigada a ajudar por esta iniciativa que me parece muito interessante. Muito obrigada, Isabel. Vamos começar, Isabel, então, pela pergunta, e começaria por lhe perguntar o seguinte. Hoje celebramos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro celebramos 30 anos da sua ratificação. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, é um marco universal no início do novo paradigma, a consagração e o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Isabel, pode explicar-nos o que significa a criança como um sujeito de direitos? Ora bem, a criança como sujeito de direitos é um paradigma que eu acho que, de facto, está relacionado pelo menos em Portugal, o fenómeno, com a aprovação, a ratificação da Declaração dos Direitos da Criança.
Eu só queria dar aqui uma nota que pode parecer um bocadinho estranha. Eu ainda não tinha pensado nisso, mas aqui há dias recordei-me, a propósito do aniversário da Convenção. Quando a Convenção foi ratificada por Portugal, eu estava na faculdade, no último ano, mas estava ainda na faculdade. E lembro-me, recordo esta sensação com que fiquei, lembro-me de ter ficado muito espantada, porque isso foi noticiado, não é? Ter ficado muito espantada porque eu achava que já tínhamos ratificado. E, portanto, surpreendeu-me bastante que Portugal ainda não tivesse ratificado, porque nós não dávamos direito às crianças, não existia um direito às crianças como uma entidade autónoma no direito, e, portanto, nós não dávamos direito às crianças. Na faculdade não se falava disso, e, portanto, eu fiquei muito surpreendida, lembro-me, e de ter pensado na altura, mas ainda não tínhamos ratificado a Convenção dos Direitos da Criança, mas pronto, de qualquer maneira foi um marco, um avanço, foi um salto civilizacional imenso. E a noção de criança como sujeito de direitos está, obviamente, por exemplo, em Portugal, a teorização deste conceito está muito relacionada com a entrada em vigor da Convenção, depois da ratificação de Portugal. Porque, isto em termos simples, que eu acho que é importante que as pessoas entendam, mesmo quem não tem formação jurídica, porque eu penso que estas Sem dúvida. visam isso, não é? Que o cidadão comum entenda. É preciso entender que no tempo anteriormente ao 25 de Abril, enfim, não só em Portugal, em todos os países, mas sobretudo em Portugal, que vivíamos, como sabemos, numa ditadura, a criança era vista como receptora de proteção. Portanto, apenas como receptora de proteção. Era já tida como possuidora de direitos que deviam ser protegidos, mas era um mero receptáculo dessa proteção. Portanto, a criança era vista, tinha um estatuto de minoridade, que ainda tem, legal, não é? E era vista como mero objeto de direitos e não sujeito de direitos. Essa mudança de paradigma foi fundamental para a proteção das crianças e para a realização dos seus direitos. Isso significa que hoje em dia, enfim, vários teóricos do direito, com destaque para a professora Clara Sotomayor, hoje conselheira, começaram a teorizar enfim, a teoria do direito das crianças, começaram a autonomizar este campo específico do direito, e tudo isso é graças à Convenção. Sem a Convenção estar em vigor, desconfio que estaríamos muito mais anos atrasados na proteção dos direitos das crianças. O que é que significa a criança como sujeito de direitos? A criança como sujeito de direitos, a sua relação com o direito e com a proteção que dele beneficia, passa a incluir uma outra vertente, que é a vertente do respeito da criança como ser autónomo, como um cidadão, também sujeito de direitos, no sentido de que pode exercer esses direitos, a quem é reconhecida uma autonomia que é fundamental ao exercício também da sua proteção. Portanto, a criança passa a não ser mero objeto de políticas do Estado de proteção, mas passa a ser um interlocutor ao nível dos demais, quer na definição dos seus direitos, o que se concretiza em diversos aspectos, na sua audição, nos processos em que está integrada, na sua participação, constitucionalmente, a sua participação na família, nas decisões da família. Claro que tudo isso em função do grau de maturidade da criança, mas é reconhecido, no fundo, esta concepção reconhece à criança uma intervenção autónoma, como ser de direitos, de pleno, autónoma e com direito a ter uma palavra na definição daquilo que são as garantias e das suas necessidades. Portanto, a criança passa a ser sujeito e não mero objeto das políticas de proteção. No fundo é isso. Isabel, realmente eu acho que mesmo para todos aqueles que não entendem o direito, ou não entendem, não estão devidamente ou academicamente formados na área do direito, perceberam perfeitamente esta grande diferença da criança como objeto de proteção e criança de sujeito de direitos. A Isabel falou há bocadinho realmente de determinados princípios e direitos, não é? Falou, por exemplo, do direito da participação. E eu vou aproveitar para me encaminhar para a segunda questão,
E começava por fazer uma pequena introdução, dizendo que a Convenção é composta por 54 artigos. Para melhor compreensão, interpretação e aplicação desta Convenção, como um todo único, unificador, e está alicerçado com 4 princípios e 4 direitos. 4 princípios e direitos que podemos descrever como a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao pleno desenvolvimento, o direito ao respeito pela opinião da criança, como a Isabel falou há bocadinho, o princípio do interesse superior da criança e o direito a ser protegido de qualquer outra forma de violência. Isabel, estes princípios e direitos previstos na Convenção são entendidos como direitos universais e fundamentais para a criança e para a nossa sociedade. Sim. Queres partilhar connosco a importância destes direitos? E também te desafio a partilhares connosco acerca de quais são os fatores predominantes que não anulam, mas dificultam o exercício destes direitos das crianças. Esta questão que se subdivide em várias, é uma questão fundamental, que não só está relacionada diretamente com a realização efetiva enfim, dos princípios da Convenção, como toca uma série de fatores que não vai dar, provavelmente, para falar tudo. Eu vou tentar ser um bocadinho sintética. Eu agradeço, Isabel. Eu vou tentar ser, porque senão não conseguimos falar de tudo. Sem dúvida. Ser sintética e vou, relativamente a cada um deles, dizer aquilo que penso acerca do estado da sua realização e do que, eventualmente, poderá ser feito e do que não está a ser feito, na minha opinião, obviamente. Começando pelo direito à não discriminação. Ora, obviamente que isto é um direito que toda a gente reconhece hoje em dia, que nos parece líquido, não é? Mas se pensarmos bem, o direito à não discriminação não é assim tão antigo como isso. Não foi sempre claro que a criança não devesse ser discriminada. Começa logo, isto está relacionado com a definição que falamos anterior, da criança como sujeito de direitos. A criança entra no mundo logo com uma discriminação à partida, que é a sua minoridade. Hoje em dia nem se usa este termo minoridade, que eu até defendo que deve ser retirado dos códigos e da lei. O estatuto de minoridade da criança, que decorre da sua especial vulnerabilidade, enquanto ser em crescimento e que precisa do apoio dos pais e da sociedade. Mas a discriminação, podemos dizer que existe logo uma discriminação por esse sentido, embora seja uma discriminação positiva, não é? Uma discriminação a indicar que a criança precisa de ser protegida e que os seus direitos precisam de ser assegurados. Mas levado ao extremo este direito à discriminação positiva, digamos assim, podemos encontrar aqui, merecer um bocadinho de crenças e de alguns costumes ainda enraizados e de algumas mentalidades na nossa sociedade. Podemos encontrar aqui alguns problemas com a não discriminação. As pessoas, quando falam em não discriminação, pensam muitas vezes, ou quando se refere a esta questão do direito à não discriminação, que é geral, não é só relativamente às crianças, pensa-se muito na questão da raça, da origem, enfim, das opções sexuais, eventualmente. Em relação à criança não se coloca tanto isso, pelo menos não nem numa tenra idade. Mas a não discriminação tem a ver com um fator que para mim é determinante nesta matéria dos direitos das crianças e que é uma discussão que tem que ser feita e que é fulcral para isto tudo. Não quer dizer que não esteja a ser feita, mas é um campo onde para mim resta mais caminho para percorrer. A não discriminação começa logo com a condição socioeconómica em que nasce a criança. Portanto, apesar de existirem normas e um conjunto de normas, e a nossa lei está bastante bem, enfim, no geral está bastante bem apetrechada para responder a esta não discriminação, a situação em que a criança nasce, a questão da pobreza, das famílias monoparentais, que é uma questão que em todos os dados surge referida, e este ano outra vez nos resultados que vieram a público. A pobreza infantil não é só a pobreza das famílias, enfim, que ainda existe em Portugal, e agora com esta crise ainda se agravou mais, não é só a pobreza das famílias alargadas, que têm muitos filhos, que era um conceito que antigamente havia muito, que havia fome, ainda há fome, é preciso que se diga isto, ainda há fome, ainda há crianças a passar, cuja única refeição do dia que têm é na escola. Portanto, é preciso, esta realidade é preciso termos muito presente, não nos fecharmos no nosso mundo e pensar que não existem estas realidades que desapareceram. Não desapareceram. Eu sei, porque conheço o trabalho de muitas escolas e que fazem um trabalho absolutamente
extraordinário nesta área. São elas, muitas vezes, o apoio dessas crianças, a começar por essa necessidade tão básica como o direito à alimentação. Também se inscreve nos direitos das crianças. O direito ao desenvolvimento e à sobrevivência, que é o reduto mínimo de atenção à criança. A questão da pobreza infantil enfim, tem várias causas, né? Parece-nos que hoje em dia já não seria de admitir que ainda se falasse de pobreza infantil e das famílias monoparentais, que em geral são constituídas por mães e crianças, porque assim acontece, porque por variedade de razões que não vamos agora estar a discutir, é um facto. O grosso das famílias monoparentais são compostas de mães e crianças. E estas são as principais, estas e os idosos também, são as principais vítimas da pobreza, digamos assim. Portanto, é nestas famílias que as crianças passam mais dificuldades e dificuldades básicas mesmo, de alimentação, de vestuário. Onde o direito à sobrevivência está em causa, Isabel. Fazem mesmo o direito à sobrevivência. Daqui, eu queria só falar mais um bocadinho, porque esta questão da pobreza e da exclusão social, sobretudo famílias monoparentais e crianças, filhas dessas famílias monoparentais, não significa que não haja outras, mas isso está divulgado nas estatísticas, que são estas que são mais afetadas. Acho que o apoio social e a função do Estado nesta área precisa de ser muito melhorada. Na identificação destes casos, na identificação destes fenómenos, porque relatórios há estatísticas, há estudos feitos por isto, e, portanto, eu acho que o que falta fundamentalmente fazer nesta questão da não discriminação, porque a não discriminação está ligada também às questões de pobreza. Muitas crianças são discriminadas até pelos pares, por serem pobres. Isto é um bocado chocante dizer-se, mas acontece. Mesmo em contexto escolar, embora as escolas façam um trabalho muito bom e de consciencialização, mas acontece ainda muitas crianças serem excluídas ou postas de lado por serem pobres, só por serem pobres, apenas isso. Nem é preciso estarem pior vestidas, é por serem pobres. Pronto. Pela condição de pobre. Portanto, está intimamente ligada a todos os outros direitos. Sem a erradicação destas situações de grave carência e de pobreza, jamais haverá a realização de quaisquer outros direitos das crianças. Este é o elementar. E neste há muito para fazer, muito para fazer por parte do Estado, sobretudo. Sabemos que há muitas situações destas que são mais acompanhadas nas cidades e em algumas cidades e mesmo normalmente no campo acontece muito que tem o apoio das paróquias e da intervenção da igreja, que também faz um trabalho exemplar na detecção destes casos e de apoio, e nas cidades muito também por via das autarquias, que têm uma relação de maior proximidade com estas situações. Portanto, eu queria frisar esta questão porque me parece que é a questão fundamental, a questão da pobreza infantil, e portanto essas crianças à partida já estão discriminadas por serem pobres. Já estão discriminadas e os seus direitos em causa. À partida vão ter muito mais dificuldade em conseguir estudar, em conseguir ter um ambiente em casa que lhes permita estudar, em ter apoio para esse estudo, em conseguir seguir um percurso profissional satisfatório para elas. E, portanto, essas crianças, à partida, estão, digamos assim, condenadas ao insucesso, muitas vezes. Não significa que seja sempre, mas é um fator que predispõe imediatamente para esse percurso. E, portanto, sem tratar dessas necessidades fundamentais que não estão acauteladas, vemos, olha, agora nesta altura de crise é uma realidade que salta muito mais à vista. Estas situações que nós vemos das famílias a quem precisam de levar comida à casa, que dependem desses apoios de organizações fundamentais, isso é um espelho da situação atual, mas pode ser também um espelho da vida de muitas famílias, destas em especial que eu me refiro, de famílias monoparentais com crianças, é um espelho do que elas passam sempre, não é só em altura de crise. Portanto, isso é uma questão em que é absolutamente urgente haver uma intervenção, haver mais apoios sociais, haver um acompanhamento mais próximo dessas realidades, para que essas crianças possam sair desse ciclo de pobreza e conseguir, enfim, realizar-se como ser humano e como cidadão, em igualdade de direitos, porque a não discriminação pressupõe a igualdade. Exatamente. É apenas formal nestes casos, porque embora eles possam exercer essa igualdade, não têm condições para isso.
Isto, enfim, em termos até relativamente simples, para as pessoas perceberem que é um dos principais obstáculos, a meu ver, à realização dos objetivos da Convenção. O direito à vida, eu já falei sobre isso, o direito à vida está em causa muitas vezes. Hoje em dia pode-se pensar, o direito à vida, nós não matamos crianças, pois não. Mas o direito à vida não tem só a ver com isso, não tem só a ver com o respeito pela vida, não é? Pela vida, o direito que incumbe ao Estado, em primeiro lugar, para as famílias também, de cuidar da vida das crianças. E esse estará um bocadinho mais em risco nos contextos de violência, em que as crianças também são vítimas, mas essa parte já falaremos. O direito à vida, assim, a priori, parece que não está posto em causa. Eu penso que pode estar posto em causa nestas situações, em casos limite, de falta de cuidados, de falta de alimentação. Enfim, não temos notícia de que haja crianças a morrer à fome, mas, enfim, é esse direito que está aqui em causa, também com a pobreza, não é? À vida e à sobrevivência. Portanto, a Convenção, quando foi elaborada e quando foi pensada para ser proposta a todos os países, que nem todos assinaram, penso que os Estados Unidos ainda não assinaram. Não. Que é uma coisa inconcebível, como é que não se compreende, não é? É uma coisa chocante. A ideia dos autores da Convenção não foi apenas que isto servisse de instrumento para assegurar essas garantias mínimas de sobrevivência das crianças. Obviamente, não é? Há todo um leque de direitos, já falamos aqui, que falaremos a seguir, que são fundamentais. Não se destina apenas, claro que se pensarmos em países como a África, a Ásia, em alguns países, é o direito à vida e à sobrevivência que está em causa, sobretudo, não é? Por causa das condições que tem, tudo isto tem que ser visto a essa escala. Não é o caso de Portugal, Claro. Não são os mesmos problemas, digamos assim. Não significa que esteja tudo feito. Foi feito muito caminho. A questão da aprovação da Convenção foi isso mesmo. Um salto civilizacional enorme. Porque é preciso não esquecer que nós vínhamos, no período anterior ao 25 de Abril, enfim, de uma situação que muitas pessoas hoje em dia negam, mas que existe, em que as crianças não eram protegidas. As crianças começavam a trabalhar quase 5 ou 6 anos, começavam a trabalhar e a ajudar os pais. Ainda existe trabalho infantil, é preciso chamar a atenção para isso. Ainda existe trabalho infantil, claro que já é uma coisa, como é uma coisa muito controlada pelo Estado, e que é proibido, ou melhor, só é admitido em determinadas circunstâncias, hoje em dia a tendência é para desaparecer. Mas é preciso não esquecer que nós vínhamos de um tempo em que era normal as crianças, porque a pobreza era enorme, não é? Em que era normal as crianças começarem a trabalhar muito cedo, não é? Assim que conseguissem, fisicamente conseguissem, para ajudar as famílias. Portanto, nós desse paradigma que não mudou instantaneamente no 25 de Abril, é preciso que se diga. Porque, sim, não é uma retificação, não é, Isabel? Não é uma retificação que resolve. Não. A lei não tem o poder mágico de mudar as situações de um dia para o outro, nem tem. Pode ter um papel, e tem, sim senhor, um papel de consciencialização e de mudança e de alteração dos comportamentos e das mentalidades. Tem sim um papel nesse aspecto. Mas não tem o poder de por si só fazer magia. A aprovação de leis não faz magia. O que faz magia somos todos juntos, unidos, e a formar pessoas e a aprender cada vez mais nós próprios e a lutar por melhores direitos para as pessoas, não é? Neste caso para as crianças. As leis não fazem magia, é verdade, mas são importantes, claro. E nota-se, não foi instantâneo, como eu disse, a partir do momento em que a Convenção foi aprovada, não foi instantânea. O reconhecimento dos direitos das crianças, a criança não passou a haver um direito das crianças a seguir, não. Isso é uma coisa muito mais tardia, que, como eu referi, começou a ser, enfim, falado e teorizado pela professora Clara Sotomayor, que tem um trabalho notável neste campo, reconhecido nacional e internacionalmente. Foi a primeira eu penso que antes dela, porque o direito das crianças está muito relacionado também com os direitos das mulheres e com a questão da igualdade de género. Sim. E, portanto, antes dela, eu não quero ser injusta para não estar a referir outros autores, sei que houve, por exemplo, lembro-me, assim, agora, de repente, da professora Teresa Pizarro Beleza. Sim. É um trabalho muito, muito importante nesta área, no caso dela, relativamente aos direitos das mulheres e, enfim, aos estudos que fez nesta área da igualdade de género, que no fundo foi isso que abriu portas, anteriormente à professora Clara Sotomayor, que abriu portas à discussão também do direito das crianças, que está relacionado, não é?
enfim, o direito das crianças é um filho do direito das mulheres. É um conhecimento do direito das das mulheres. Enfim, hoje em dia é impensável, parece-nos, ou ainda nos parece um bocadinho impensável que possa haver pessoas, sei lá, todos os que intervêm com crianças, técnicos, magistrados, advogados, que olhem a criança como um objeto de poder do pai, enfim, ou da mãe. Claro que a herança é patriarcal, não é? Porque a criança era um mero objeto do poder paternal, que foi uma designação que foi abandonada por sugestão, precisamente, da professora Clara Sotomayor e que passou a estar erradicada da lei, porque, precisamente, também tem a ver com aquela noção que há bocadinho falamos, da criança como sujeito de direitos, precisamente porque a criança passou a ser sujeito de direitos e não um mero objeto de direitos, e não um objeto dos detentores do poder paternal, que passou a chamar-se responsabilidades parentais e bem. Portanto, todos estes direitos que eu falei, eu não me queria dispersar, estávamos a dizer que relativamente à Convenção não foram automáticos, obviamente, não foram automáticos, e portanto, vamos reparar, desde 1974, a Convenção é ratificada em 1990, a situação tinha melhorado, a situação dos direitos, do respeito pelos direitos das crianças tinha melhorado, obviamente, foi um período conturbado e de grandes conquistas, e tinha melhorado significativamente, mas a Convenção foi um marco no sentido de que, a partir da Convenção, passou a legislar-se, efetivamente, nas garantias específicas e decorrentes da Convenção, para levar à lei e à prática a execução desses direitos. Portanto, foi um corte com o passado, no olhar que havia sobre as crianças, foi um corte radical e fundamental. Isabel, com a ratificação não há como negar, há como negar no nosso direito interno, não é? Não há crenças. Eu depois queria falar um bocadinho disso no fim, se houver tempo. Desmistificar algumas crenças que existem, porque ainda persistem na sociedade. Como digo, a lei não muda tudo, e ainda persistem na sociedade algumas crenças. Eu costumo dar como exemplo, enfim, há várias outras, dizeres populares, e eu aprecio os dizeres populares, mas os populares são lá está a nossa cultura, não é? E dizem muito daquilo que ainda se utiliza e que reflete muito o que nós pensamos. Aquela frase que se costuma dizer: a criança não tem quereres. Sim. É muito significativo isto, porque a criança não tem quereres porque é um objeto, não pode ter quereres. A criança não tem quereres, não tem o direito de se autodeterminar, de exprimir a sua vontade. Olha, Isabel, desculpa interromper-te, mas às vezes dá jeito. Diga. Às vezes parece que dá jeito nós dizermos que tu não tens quereres. Mas é curioso que a linguagem também tem importância. Pois, com certeza, claro. O dizer-se isso a uma criança, por isto é enfim, a minha perspectiva pessoal como mãe também, dizer-se a uma criança: tu não tens quereres, é uma humilhação para uma criança. Completa. É um negar da autoridade dela. Dizer tu não tens quereres é dizer tu não és nada. O que tu dizes não conta para nada. Sem dúvida. Não é preciso dizer, acho que it goes without saying, que é absolutamente deseducativo dizer isto a uma criança, não é? Completamente. Mas a verdade é que isto persiste na sociedade, em todos os setores, incluindo na magistratura, na advocacia, e estes estereótipos, enfim, de menorização da criança persistem. E é isso que é preciso erradicar e é contra isso que é preciso lutar. Portanto, não é, falando mais da minha experiência profissional, não é invulgar deparar-nos com colegas e magistrados, porque eu não quero aqui distinguir todos os interlocutores e atores judiciais, isto é transversal, é um fenómeno transversal, não é invulgar ouvirmos afirmações dessas. A criança não tem quereres. A criança não quer ir para a mãe ou para o pai, mas vai para a escola, obriga a ir para a escola. E daí ainda ouvimos muitas vezes estas coisas. E com naturalidade, e sem intenção, e sem consciência, sobretudo. O que torna mais grave. O que é grave. Claro que também aí foi feito um grande caminho. Hoje em dia há formações especializadas de grande qualidade, frequentadas por magistrados, por advogados. Eu penso que por advogados é mais recente. Portanto, este olhar novo para o direito das crianças e o interesse pelo direito das crianças é uma coisa mais recente, não tem muitos anos. E noto que já há muitas formações nessa área e, portanto, tudo isso depois é uma bola de neve e melhora muito a intervenção que estes atores têm, enfim, nos processos judiciais e nas relações que estabelecem com crianças nestes contextos.
Portanto, um dos princípios que tínhamos falado aqui da Convenção, também já estamos a falar dele, que é o respeito pela opinião da criança, que não tem só reflexo, a opinião da criança não tem só reflexo no âmbito judicial. A criança, como sujeito de direitos, tem um papel ativo na sua própria realização e no seu próprio desenvolvimento. Deve ser ouvida, deve ser tida em conta a sua opinião, mas também na família. Aliás, começando na família. Porque se exigimos que os tribunais olhem para a criança, a ouçam, sintam as suas preocupações e tenham em conta essas preocupações nas definições de regimes e nas definições da sua situação, eventualmente, isto tem que começar na família. É na família que nós não podemos dizer às crianças que as crianças não têm quereres. É na família que nós temos que consultar as crianças, sempre adaptando sempre à idade das crianças, obviamente, nós temos o desenvolvimento que elas têm em cada fase, consultando-as para saber o que pensam relativa, enfim, de uma mudança familiar, de uma decisão que é preciso tomar. E, portanto, é esse respeito pelo contributo que a criança pode e deve ter na família, não só em relação a si própria, mas até na definição do que é a dinâmica daquela família, que deve começar por ser respeitado. E só assim é que se assegura aquele direito que muitas vezes resumimos ao direito à audição da criança, tem que ser um direito muito mais amplo. É um direito a ouvir a criança em sentido amplo. Ouvir a criança, tê-la em conta. Muitas vezes, às vezes dizemos em tom de brincadeira e acontece, que engraçado, a criança é que tinha razão, ou ele é que viu logo isso. E é verdade, isto acontece muitas vezes, as crianças podem não ter a razão tão treinada ou o raciocínio ainda tão treinado como os adultos e não ter a noção de uma série de coisas, enfim, em razão da sua idade, mas têm uma percepção das realidades muito mais exata, de algumas realidades muito mais exata, porque mais intuitiva também, e muito mais despida de preconceitos. As crianças, quando nascem, não têm preconceitos, portanto, tudo o que aprendem e que passam a sintetizar os seus raciocínios, somos nós que lhes ensinamos. A criança, se não tiver esses guias, e quando naturalmente exprime uma opinião, normalmente essa opinião deve ser tida em conta, porque é muitas vezes muito acertada. Nós às vezes dizemos, olha, ele é que tinha razão, olha, que engraçado, tão pequenino e já diz coisas tão... Isto não é engraçado, não deve ser uma curiosidade. Isto não deve ser uma curiosidade, isto deve ser visto. É uma realidade. Temos que olhar para a criança como sujeito de direitos mesmo. Portanto, ouvi-la, atendê-la, estar atenta às suas necessidades e integrá-la nas dinâmicas familiares, na sociedade, na escola. Há uma coisa que eu devo dizer relativamente a este respeito pelas opiniões das crianças e pela sua autonomia, é o papel das escolas, tem sido fundamental. Enfim, eu conheço algumas escolas, tenho uma filha ainda na escola, e a impressão que eu tenho, eu estou a falar da escola pública, sobretudo a escola pública, que penso que é, enfim, as escolas privadas não as conheço todas, portanto, a escola pública tem tido um papel, a escola sim está à frente na defesa dos direitos das crianças, a escola pública está à frente, muito, muito, muito à frente, julgo eu até que muitos outros países na defesa dos interesses das crianças. Claro que podemos sempre dizer que há muitas coisas que devem ser melhoradas e que... Com certeza. As escolas estão muito apetrechadas, quer as escolas, os docentes, toda a comunidade educativa está muito, muito apetrechada para apoiar as crianças, estimulá-las e penso que em muitos casos de crianças que estão em situações de fragilidade social, é a escola que faz a diferença no percurso destas crianças. Portanto, eu acho que é o nosso melhor aliado neste campo da defesa dos direitos das crianças é a escola, porque é lá que se detectam situações de risco, muitas vezes, maioritariamente, é nas escolas que se detectam as situações de risco, a questão da violência, por exemplo, das crianças que são vítimas de violência ou que assistem a violência exercida sobre, enfim, eu vou dizer pais e mães, mas sabemos que a violência é predominantemente a violência doméstica é um fenómeno de violência de género, não é? Não vale a pena escamotear isso e, portanto, as vítimas são as mães. A esmagadora maioria das vítimas são as mães e, portanto, a percepção desses contextos em que as crianças vivem é na escola, a escola tem um papel fundamental nisto e, portanto, acho que tudo o que for feito para apoiar a escola e para dotar as escolas cada vez mais com recursos sem dúvida, para apoiar as crianças, estamos no bom caminho. Penso que já estamos nessa parte no bom caminho, mas tudo o que seja investimento na escola é sempre um bom caminho.
É sempre um bom caminho. Isabel, é um gosto ouvir-te, não é? Eu acompanho-te de perto, sei bem o quanto tu falas. Obrigada. E com a paixão que falas e com sabedoria também, não é? Obrigada. Agora, eu não te vou deixar, não vou terminar esta entrevista sem aproveitar a tua presença. Eu sei que tempo passou que eu não estou a controlar. Não te preocupes que nós vamos controlando. Mas eu não vou perder a oportunidade eu sei, eu conheço este tema, mas eu queria muito que tu partilhasses com todos nós que nos estão a assistir o que é isto da petição pública para a aprovação do Estatuto de Vítima de Crianças inseridas em contexto de violência doméstica. Gostava muito, porque eu acho fundamental. Tu tiveste um trabalho fundamental na redação desta petição. Atenção que isso, eu não quero ficar com os louros da iniciativa, porque a minha intervenção é instrumental. Eu sou técnica nessa parte, enfim, sou ativista também nessa área, já foi dito, mas eu nessa intervenção a iniciativa partiu da Francisca Magalhães. Isabel, nós ouvimos a Francisca e tanto eu aqui nesta entrevista como a Francisca, como a doutora Dulce Rocha, como a conselheira Maria Clara Souto Maior, com certeza reconhecem isso. Também foi importante o teu trabalho nesta petição. E eu não te posso deixar... De imediato, eu devo dizer que o contexto foi muito simples. A Francisca um dia ligou-me, a Francisca é uma criativa e está sempre em total ebulição de ideias. Ela é muito mais nova do que eu e, portanto, eu não consigo muitas vezes. Ela liga-me e discute comigo muito estas questões e para mim até é um gosto. E falou-me, isto tinha sido, enfim, um bocadinho na sequência de não ter sido aprovada aquela proposta de lei precisamente sobre esta matéria, do reconhecimento do Estatuto de Vítima às crianças que assistem à violência doméstica. É preciso fazer esta distinção, antes de mais, porque as crianças que são vítimas de violência doméstica, elas próprias, e não é só a violência doméstica, não é só as agressões físicas, mas quando a violência é dirigida sobre estas crianças, diretamente, para além de, eventualmente, sobre a mãe, mas sobre estas crianças, essas crianças já estão protegidas pelo Estatuto. Portanto, estas crianças estão incluídas na proteção do Estatuto de Vítima. Eu, a seguir, já explico o que é o Estatuto. Também para não haver umas ideias assim um bocado que têm sido ventiladas acerca do Estatuto. Não, o Estatuto é uma ferramenta prática que eu já vou explicar o que é. Portanto, essas crianças já estão diretamente protegidas pela lei. O Estatuto já as protege, para além de estarem protegidas pelo direito penal, como é óbvio, com o crime de violência doméstica, de maus tratos, enfim. Agora, as crianças que não estão, a meu ver, e na opinião de outros técnicos do direito e de outros autores, que não estão protegidas são as crianças que vivem em contexto de violência, embora a violência não lhes seja dirigida. Não lhes seja diretamente dirigida, porque elas são sempre vítimas. Hoje em dia, por toda a literatura, é reconhecido e bem, finalmente, que essas crianças também são vítimas por sofrer, por viverem inseridas num contexto em que o pai ou a mãe, enfim, digo sempre isto por uma questão de igualdade formal, digamos assim, mas a verdade é que sabemos que as vítimas são os idosos, são os avós, muitas vezes vítimas dos filhos, até, e são as mulheres. São as principais vítimas. Isto sem querer invisibilizar todas as outras vítimas que precisam de proteção. Mas sabemos que o fenómeno é um fenómeno de violência de género. A violência doméstica é, sobretudo, um fenómeno de violência de género. E as crianças, e na maior parte dos casos, há crianças inseridas nestes contextos. Ora bem, o que é que falha aqui, também está relacionado com a Convenção, neste caso, mais até com a Convenção de Istambul, que foi aprovada, que para quem não sabe, eu estou a dizer isto, há muita gente que não sabe. Eu sei que sim, Isabel, por isso é importante nós falarmos. Não sabe, mas há pessoas que têm a obrigação de saber que não sabem isto. Nós sabemos bem. A Convenção de Istambul, que é uma convenção europeia para a erradicação de todas as formas de violência contra mulheres e da violência doméstica. Portanto, o objeto de proteção da Convenção é a violência de género contra mulheres e a violência doméstica exercida na família, claro. O próprio tipo de ilícito prevê a violência doméstica, é o crime
enfim, que envolve maus tratos de toda a ordem, física, psicológica, económica e outras, exercidas em contexto da família. É o que distingue o crime de violência doméstica, enfim, do crime normal, comum de ofensa à integridade física ou maus tratos, que também... Pronto, são tipos criminais diferentes. Portanto, obviamente que esses crimes já estão previstos na lei há muito tempo e o crime é público, isso toda a gente sabe. O que não se sabe, há muita gente que desconhece a Convenção de Istambul. E a Convenção de Istambul foi ratificada por Portugal em 2013, penso, não sei agora bem mal, penso que foi em 2013, veio reconhecer uma situação que por todo o mundo já é reconhecida, não é? Que é a realidade da violência de género, e, portanto, veio convocar os Estados para que estes legislassem no sentido de uma proteção mais eficaz e da prevenção deste tipo de violência. Foram feitas nesse sentido, depois da aprovação da Convenção de Istambul, houve uma série de alterações legislativas muito positivas, e houve um grande avanço, não posso negar isso, houve um grande avanço na proteção e na prevenção deste tipo de violência, em termos legais, mas não está totalmente realizada essa Convenção. A Convenção de Istambul é muito abrangente, fala expressamente da questão das vítimas crianças, embora muitas vezes se refere a elas como testemunhas, mas muitas posições na Convenção, que agora de cabeça não me lembro, existem disposições que prevêem e que aconselham os Estados a legislar no sentido de uma proteção célere, eficaz, imediata, atual das situações de risco das crianças nestes contextos de violência doméstica. O que é que se passa neste momento? Relativamente à proteção das vítimas, da mulher, no momento em que apresenta a queixa, também há coisas que poderão ser melhoradas, mas eu penso que os instrumentos que temos já são mais do que suficientes. As polícias cada vez têm mais formação. Noto uma grande diferença nisso. Aí houve uma evolução enorme. Todas as polícias, GNR, PSP, já têm uma formação muito, muito, muito boa nesta área. Sabem ouvir as vítimas, mesmo alguns que não estão especializados, e isso talvez fosse importante em todos os órgãos de polícia criminal, fosse importante. Eu sei que há em alguns sítios, nos grandes centros urbanos, mas é muito importante que isso se estenda ao resto do país, sobretudo ao interior, em que as pessoas estão mais desprotegidas. Quem tem feito um trabalho notável nessa área tem sido a Secretária de Estado para a Igualdade, a doutora Rosa Monteiro, que tem sido incansável nessa área, e a Comissão de Género também tem feito um trabalho absolutamente notável nessa área e tem estendido esta rede a vários locais. Ora, o que é que acontece? No momento em que a mãe apresenta a queixa, enfim, se tratar de facto de uma queixa de violência doméstica, não basta queixar-se dizendo que é violência doméstica, ao contrário do que as pessoas dizem, é preciso que do relato que é feito, ou eventualmente da chamada ao local que é feita pelas entidades de polícia, se verifique que existe uma situação de violência doméstica, que obviamente depois mais tarde vai ser melhor avaliada e valorada pelo tribunal, mas naquela primeira impressão, a mãe automaticamente é-lhe conferido o direito o estatuto de vítima. Em que é que consiste o estatuto de vítima? O estatuto de vítima não é dizer que não quer dizer que a mãe já não fosse vítima, a mãe, ou a mulher neste caso, já não fosse vítima e não houvesse instrumentos legais para punir o agressor, já existiam. Então em que é que consiste o estatuto de vítima? Não é a partir do momento em que ele foi criado, e ele foi criado precisamente para dar concretização à Convenção de Istambul, não foi a partir do momento em que ele foi criado que a mulher passou a ser vítima e ter direitos a estar garantida. Não foi. Esse instrumento é uma ferramenta de atuação rápida, digamos assim, que agiliza toda uma série de burocracias que normalmente se instalariam neste tipo de processo, que salta algumas etapas e que garante automaticamente, através da atribuição do Estatuto, automaticamente são garantidos toda uma série de direitos elementares. O direito à saúde tem prioridade no atendimento, eliminação de taxas moderadoras, por exemplo, na atribuição do rendimento social de inserção, penso que também tem logo prioridade e é logo deferido. Há ali uma série de direitos, apoio jurídico, apoio psicológico, o apoio jurídico, o apoio psicológico, enfim, ainda precisam aí de uma evolução e de um reforço. Mas
é dado o estatuto de vítima à mãe e o que é que acontece com a criança? É aqui que eu quero chegar. Isabel, eu pedi-te, porque estamos com um tempo contadíssimo. O que é que acontece? A criança não é referenciada como vítima e não lhe é atribuído nenhum estatuto. Portanto, esses direitos que servem para operacionalizar a proteção da mãe, embora a criança beneficie de alguns, à criança não é reconhecido esse estatuto. Portanto, a criança, nesse aspecto, fica com menos estatuto do que a mãe que foi vítima, direta, é certo, mas a criança também é. E, portanto, o estatuto visa precisamente conferir e agilizar o processo de proteção da criança, tal como a mãe. Portanto, eu não vejo que nada se possa opor a isto. Eu sei que há um argumento que alguns deputados, nomeadamente da primeira comissão, defendem, onde está em avaliação esta petição, defendem dizendo que a defesa das crianças neste contexto é redundante. É redundante porque dizem, enfim, com alguma razão neste aspecto, que a criança já está protegida pela lei de proteção das crianças e jovens em perigo. É verdade. Só que o problema é que a partir do momento em que a criança é sinalizada neste contexto, e na maior parte dos casos é sinalizada, isso constitui para aquela criança, para aquela família, para aquela mãe que foi vítima, o entrar num sistema que não a protege. E isso dava para outra entrevista. Entra num sistema que não a protege e mesmo a criança não é protegida. Portanto, ou é mal protegida ou há muitas falhas nesses processos de proteção. Portanto, se à criança fosse atribuído o estatuto de vítima, era diferente. Era diferente porque todos esses direitos e garantias automaticamente seriam atribuídos e seriam operacionalizados com mais rapidez, tal como as mães. Portanto, se houve necessidade de conferir um estatuto para esse fim, com essas ferramentas, para as vítimas mulheres, eu não vejo que obstáculo é que se possa opor, dizendo que ele não pode ser aplicado também às crianças que assistem à violência doméstica. Não compreendo este argumento. Pronto, e no fundo a razão de ser da petição é esta. Dirige-se a estas crianças a proteção do estatuto. Isabel, é assim, eu acho que todas aquelas pessoas que nos assistem já repararam que, de facto, nós somos boas conversadoras, especialmente... Já falamos demais, se calhar. Não é? Já falamos demais. Eu acho que os direitos das crianças em 30 minutos não são os 30 minutos. Não é possível com um leque de temas. O tema é maravilhoso, o tema é interessante, tem o seu lado dramático, mas eu acho que vale a pena falar nele. Não é? É fundamental. Devemos cada vez falar nele e eu tenho a maior gratidão por tu teres aceito este convite. Eu que agradeço. De trazermos algumas conversas nossas e as nossas inquietudes aqui para a entrevista e partilhá-la com todos os outros. Muito obrigada, Isabel. Foi uma honra. Muito, muito obrigada por participar na entrevista e por todo o trabalho que tu fazes. Obrigada, muito obrigada. Também, o vosso é um trabalho muito importante. Muito obrigada, Isabel. Sobretudo na área do bullying e do ciberbullying, que é uma área muito importante, para a qual as escolas estão muito, mais uma vez volto a dar aqui os parabéns às escolas, que acho que são merecidos. As escolas eu vou aproveitar essas tuas palavras para agradecer também exatamente ao Tito Moraes, um elemento como eu de ajuda a ajudar, que desenvolve um trabalho fantástico no ciberbullying, não é? Portanto, e que está do outro lado, nós não o vemos na entrevista de facto, mas ele está presente, está connosco, e é graças ao trabalho dele que esta entrevista também é gravada. Portanto, o meu obrigada também para ele. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Isabel. Uma querida, como sempre. Obrigada. Obrigada,